Lost You Forever, primeira temporada, chegou ao fim. E que tal uma resenha bem completinha pra gente conversar? Vem comigo ter essa conversa de dorameira. Olá, dorameira e dorameiro, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Saldanha e Lost You Forever, ou Perdi Você Para Sempre, é um dorama chinês que estreou agora neste segundo semestre de 2023 e desde então vem quebrando recordes, tem estado aí em tops de discussões de grupos de doramas chineses. E aqui no Brasil você pode assistir pelo Telegram, Fansubs e YouTube pelo ITV Português e também pelo Viki. Mas no Viki, vale lembrar que ele está em pacote do Viki Pass Standard. Então, se você não tem o pacote, você não vai conseguir acessar. Por isso, tem todas essas outras formas e plataformas para que você consiga assistir gratuitamente, tá bom? A história é uma adaptação de uma novel que faz parte de 3 volumes. Ela é estrelada por Yang Zi, Zhang Yuan-yi, Deng Wei, Tan Jianxi, entre, claro, outras estrelas que também estão nesse drama, das mais velhas às mais jovens. A história narra a trajetória de Xiao Yao, a princesa de Aoling. Ela é filha da princesa general que morre numa guerra após ela perder a sua mãe, perder a sua tia, seu tio, sua avó, praticamente toda a sua família e ter ficado apenas com seu primo, que era o seu melhor amigo e também considerado seu irmão. Ela foi deixada pelo avô na montanha de Jade. Lá, ela iria ficar apenas por 30 anos, mas se passaram 70 anos e ninguém apareceu para buscá-la. Nem o seu primo, que havia prometido que iria encontrá-la e trazê-la de volta, nem o seu pai, o rei de Haoling. Depois de esperar incansavelmente por esses 70 anos, ela decidiu por conta própria e mesmo ainda sendo muito jovem, descer a montanha e tentar encontrar respostas do porquê ela teria sido abandonada. Quando ela desce a montanha, ela descobre que ela tem um poder de trocar o seu rosto e também o gênero, mas o que parecia ser um dom formidável acabou se tornando um grande problema, já que com o tempo ela esqueceu qual era a sua verdadeira fisionomia. Com isso, ela resolveu viver como um homem chamado Xiao Liu, com um jeito de um homem de meia idade, na cidade mortal de Jinsui, e lá ela vivia de vender ervas, ajudar algumas pessoas. Ela não era médica propriamente dita, ela não era um médico, ela era mais ou menos um curandeiro que curava as pessoas com ervas e sabia, claro, algumas técnicas ali para ajudar os mais necessitados. Como esse homem, Xiao Liu, ela viveu centenas de anos, inclusive formou até uma família mortal. Sua vida vai mudar completamente ao encontrar um homem desconhecido e ajudá-lo após ver que ele está muito ferido. Ao conhecer um demônio cobra de 9 cabeças e ao reencontrar seu primo após muitos anos. Bom, aqui a gente não vai ter um casal, não vai ter um triângulo amoroso, nós vamos ter, na verdade, um quatrilho amoroso. Eu acho que é quatrilho, gente. São 4 praticamente. Eu não tô contando o Feng Long, tá? Porque ele pode ser que seja até mais importante na segunda temporada, mas nessa primeira eu não vejo como ele pode estar envolvido nesse quatrilho também, tá bom? Então vamos ficar com esse quatrilho amoroso. Bom, para quem não sabe, além de ser um romance de fantasia, romance, drama, figurino e tudo mais, Lost You Forever também pode ser considerado como um harém reverso. Quem aí lê mangá, manhua, webtoon sabe do que eu tô falando. Quem não sabe, eu vou dar uma explicada básica. Quando existe um protagonista masculino e várias pretendentes femininas, é considerado um harém. Conforme a história vai se desenrolando, esse protagonista vai desenvolver laços, romanticamente ou não, com essas várias pretendentes, e no final da história acaba escolhendo uma das. Em algumas histórias de mangá, a gente vê até o autor colocando o personagem com diferentes finais, para tentar agradar todo mundo.
E quando é uma protagonista feminina, disputada por vários pretendentes masculinos, é considerado um harém reverso. Então, aí nós temos também essa criação de laço, ele pode ser romântico ou não, e no final a protagonista escolhe um desses pretendentes para ficar junto, seja para o resto da vida, seja num dorama moderno, ou igual eles que ficam praticamente centenas de anos juntos. Então aqui nós também temos o gênero de harém reverso, tá? Não tem como eu conversar com vocês sobre esse drama sem falar separadamente de cada um dos 3 pretendentes dela, dos 3 possíveis caminhos que ela vai escolher. É importante eu ressaltar para vocês que aqui eu vou expressar a minha opinião. E eu quero muito que vocês também coloquem aí nos comentários qual é o chip que vocês estão torcendo, qual é o time que vocês estão, só que sempre com muito respeito, com muito carinho. As opiniões podem ser divergentes, você pode ou não concordar comigo, mas o respeito sempre tem que prevalecer, tá legal? E também quero ressaltar que é muito bacana que nós não tenhamos a mesma opinião em alguns aspectos, porque senão o mundo seria muito chato se todo mundo gostasse da mesma coisa, se todo mundo achasse a mesma coisa bonita, ou se todo mundo tivesse o mesmo interesse. Então é muito bacana que eu tenho o meu ponto de vista e você que está aí do outro lado também. Mas quando a gente vai comentar, vamos comentar sempre com respeito, assim como eu estou falando com respeito com vocês. Entendo vários pontos de vista, porque eu participo de grupos também aí de doramas e cada uma coloca seus argumentos. E quando eu escrevo algum comentário, escrevo com muito respeito. Ter bastante amorosidade ao comentar, tá legal? Mesmo que você não concorde com o que eu vou falar. Obrigada. Eu vou começar falando sobre talvez o laço que ela criou, muito fraternal, muito mais fraternal do que romântico, que é com o primo dela, o Xian Kan-chuan. O Kan-chuan, ele é aquele laço que ela tem desde a infância, né? Como ele passou por a grande tragédia junto com ela, é notório que o amor entre os dois é muito forte. Esse amor romanticamente desenvolvido é muito mais por parte do Kan-chuan do que da própria Xiao Yao. Eu percebo muito na personagem a força e a intensidade do amor que ela tem por ele. Ela demonstra isso de diferentes formas, diferentes maneiras, se sacrificando, ajudando ele do jeito que ela pode, mas ela faz tudo isso fraternalmente. Agora, por ele, a gente vê sim que ele gosta muito dela, o quanto incomoda ela estar se relacionando com outras pessoas. E aí eu até vi algumas dorameiras comentando que o amor dele é um pouco doentio. Eu não vejo isso. Pelo contrário, eu acho que o amor dele, na verdade, é um dos menos egoístas dos 3 que a gente vai acompanhando aí na história. Tudo bem que ele está usando ela porque ele precisa do apoio, do suporte com as pessoas ali que ele necessita que ela esteja se relacionando. Mas, ao mesmo tempo, ele não interfere nas decisões românticas dela. Ele sofre, é assim, muito expressível, que ele não quer que aquilo aconteça, mas ele também não impede. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba ajudando ela, ele fica do lado dela e ela trata ele como um confidente. Por isso, mais do que nunca, eu percebo que ela não sente nada romanticamente assim por ele, por ela falar das frustrações e até quando ela está feliz. A relação dos dois de confiança é muito bonita de acompanhar. O Kan-chuan, para mim também, é um dos personagens mais tristes. Eu acho que ele teve muito sofrimento na sua infância, teve que escolher um caminho de ser cruel, de ser frio, de ter o coração duro, e com isso ele acabou perdendo o sentimento de poder expressar o que sente de verdade. É muito triste ver que quando ele está sofrendo, ele dá um sorriso, e o ator interpretou isso maravilhosamente bem, porque o sorriso dele transparece algo triste, o olhar dele é muito triste em alguns momentos, e de todas eu acho que ele é o que mais está se sacrificando ali, não só pela Xiao Yao, mas também por todo mundo que sofre com as guerras e com as brigas entre as famílias nobres que existem ali. Então o Kan-chuan, apesar de ser
um personagem muito complexo. Eu não vejo ele criando um laço romanticamente com ela, nem na segunda temporada. Mas a gente sabe que muita coisa pode mudar e nos surpreender. Eu não vou passar pano, ele não sabia que era uma mulher, mas ele tratou ela em diferentes momentos com muita agressividade, chegando a machucá-la fisicamente. Então, assim, não vejo ali um chip coeso, tá bom? Do Shan-Jing. Bom, esse personagem me trouxe sentimentos muito contraditórios. Por quê? Desde o início, é o personagem mais gentil, é o mais amoroso, protetivo, que não feriu ela em nenhum momento fisicamente, mas ao mesmo tempo feriu ela sentimentalmente. Ele fez diversas promessas que não foram cumpridas. E na verdade, sem querer dar spoiler, eu acho que a gente percebe que ele vai ficar deixando ela na mão quando na primeira cena, quando ela ainda é Xiao Liu e ela precisa dele lá num momento específico, e quando ela olha, ele não tá lá, ele simplesmente desapareceu. Ali, para mim, já me demonstrou que em vários momentos isso iria acontecer. E foi realmente, né, em diferentes etapas das histórias, da história, dos momentos deles, ele acabou sempre evaporando e ela estava lá sozinha. Floresta do Pessegueiro, acho que demonstrou toda a intensidade do amor dele. Ele ficou ali com ela até o fim, ele disse que iria ficar até o fim, mas ao mesmo tempo, ele ficou naquela situação tão extrema e nas pequenas situações ele foi deixando ela e ela sempre sendo a segunda escolha dele. Então me trouxe muito sentimento contraditório, apesar de achar que ele é sim um laço mais forte romanticamente, mesmo de todos ele ter sido o mais privilegiado, também dentro da família houve muito sofrimento causado por aqueles que deveriam protegê-lo. A Xiao Yao, ela fala muito sobre isso, que ele é uma pessoa de coração mole, de coração puro. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu pensava, agora ele vai tomar uma decisão. Mas aí parecia que ele ia tomar decisão e ele voltava atrás. Então, isso me trouxe muito sentimento contraditório. Apesar de ter gostado do jeito dele com ela, muita gente fala sobre essa questão da química, mas desde o início ele demonstra que ele está se segurando justamente porque eu acho que ele sabe que a Xiao Yao, ela é impulsiva. Se ele for mais a fundo, ela vai permitir. E ele não quer prejudicá-la, não quer desonrá-la, tem toda essa coisa de cavalheirismo na mente dele. Então, por isso que ele se segura tanto, mas tem duas cenas que eu acho que marcaram muito a intensidade e a química do casal, sim. Eu achei que eles têm química, sim. Só a gente só não vai ver tanta intensidade. Se é aquele laço romântico da pessoa que ela sempre quis, né, ter a proteção, ter companheirismo, ter lealdade, pena que ele acaba decepcionando ela de diferentes formas. E nós também, que estamos seguindo a história. Xiang Liu, ou o Bei, né? Não vou falar outro sobrenome que é mais complicado, mas o Bei também é um sentimento bem contraditório e eu espero me fazer ser compreendida. Ele é um dos personagens mais sedutores, mais envolventes, mais carismático até, e tanto dentro do enredo da história quanto fisicamente, inclusive. Existe aquela tensão muito grande entre os dois. Parece que os dois ali estão, assim, eletricamente interligados nas cenas, mesmo que sejam cenas rápidas. Os olhares entre ele e a Xiao Yao são muito intensos. A forma como ele tem intimidade com ela. Mas, gente, independente de tudo, eu não consigo shippar ela com ele num final romanticamente fechado. Não consigo. Sim, vocês podem falar que eu sou chata, sim, vocês podem falar que é só uma ficção, mas não adianta. De todos os personagens, ele foi o que mais a tratou com... Eu não vou falar porque eu não sei se vai dar algum problema aqui, mas a palavra vai estar aparecendo. Isso aconteceu em vários momentos. Ele sabia que ela era uma mulher disfarçada. Eu pensei que com o tempo fosse melhorando um pouco essa questão, mas não.
Até nos últimos episódios ainda aconteceram cenas bem tóxicas, né, dele com ela, fisicamente também. Eu sei que ele é um personagem muito cativante. O ator é um ator lindo, maravilhoso. Aquela voz dele faz a gente estremecer. Inclusive, procure no YouTube ele cantando, que ele dança muito bem também. Ele é maravilhoso, mas não dá. Pra mim, eu não consigo shippar ele com ela de jeito nenhum. E eu sei, ele se sacrificou em alguns momentos, a história dele também é muito triste, eles também têm esse laço por tudo que eles passaram na infância, todas as lutas que eles tiveram para sobreviver, mas eu não consigo, né? Então, assim, por mais que eu ache o personagem lindo, seja ele com cabelo prateado, seja ele com cabelo preto, a sensualidade dele é incrível, mas eu não consigo vê-la bem com ele, porque eu fico tensa toda vez que eles têm um diálogo. Porque o que parece que vai terminar bem, sempre termina de uma forma muito diferente daquilo que você pensa. E sim, tem uma cena linda, onde eles conversam sobre a paisagem. Eu vou até ler aqui para vocês, porque me marcou muito aquele diálogo entre eles, que é esse aqui, ó. A vida é preciosa, contanto que possamos desfrutar de belas vistas. Mas, mesmo o cenário mais raro, tornaria monótono se fosse visto demais. Só terá sentido se tiver alguém do meu lado. Cenários estão mortos, somente os significados das pessoas os farão vivos. Que linda essa passagem dos dois olhando lá para a lua, sabe? Foi assim, incrível mesmo. Vieram muito mais diálogos e cenas dela com o Xiang Liu, mais intensos também, situações intensas, mas essa me marcou porque isso realmente, se a gente parar para pensar na nossa vida, né, a gente quer ver paisagens junto com as pessoas que a gente ama. Elas se tornam muito mais significativas, a gente quer ter alguém do nosso lado. E a Xiao Yao é uma personagem que busca isso, né? Ela sempre foi abandonada por todos ao seu redor. E ela queria ter alguém ao lado dela que passasse essa segurança. E, sinceramente, até agora, nenhum se mostrou tão confiável. E, para mim, por mais lindo e maravilhoso que ele seja, o Xiang Liu também, a qualquer momento, ele pode jogar ela lá de cima do pássaro gordinho. E agora, eu vou falar especificamente sobre a Xiao Yao. A Xiao Yao é, assim, uma personagem que eu amei por ser muito empoderada. E eu não acho que é pelo tempo que ela viveu como homem. Pelo contrário, ela já demonstra toda essa personalidade dela desde criança, quanto ela é decisiva, poderosa, o quanto ela já tenta consolar os outros e guardando seus sentimentos. E depois tudo que ela foi passando foi deixando ela ainda mais forte. Independente dela ter poder espiritual ou não, ela consegue se virar nas diversas situações e obstáculos, desafios que vão surgindo para ela. E isso me deixou muito empolgada em ver toda a trajetória que ela ia seguindo ali pelas decisões que ela fazia quando aconteciam situações que ela deveria ajudar os outros ou quando ela mesma tinha que se ajudar. Então é uma personagem feminina muito, muito marcante. Eu gosto muito da atriz, da Yang Zi. Ela tem vários papéis em destaque em diferentes dramas modernos e também os de fantasia que eu já assisti por gostar do trabalho dela, mas realmente nesse ela se superou. Quando ela interpreta lá o curandeiro no Reino Mortal, ela tem uma expressão e uma fala muito diferente de quando ela recupera a sua personalidade como princesa. Então a gente vê a diferença da atuação dela, a gente consegue vê-la como um homem quando ela está no personagem masculino e depois, mesmo ainda com uma personalidade mais forte, ela traz a feminilidade para aquele personagem, a elegância. Então, assim, as expressões, a fala, a voz, mesmo depois de tanta tragédia, ainda tá lá firme, superando. Ainda, por mais que a personagem diga que não, ela tem esperança. Ela deposita esperança nos outros. Ela quer ser cuidada. Ela quer não ser deixada para trás. Mesmo não criando expectativas, a gente vê que ela ainda tem, sim, uma luzinha nela, por mais que ela se defina como um coração duro, um coração frio,
Ela tem um coração mole, sim, ela ajuda todo mundo que ela pode, do jeito que ela pode. Ela faz amizades muito facilmente e talvez por isso que ela chame tanto a atenção dos homens, porque ela realmente é intrigante. E aí, com tudo isso falando sobre os 4, eu falei naquele vídeo de informações, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, que eu iria falar por qual chip que eu estava torcendo. E eu vou ser eternamente o chip Xiao Yao. Isso mesmo, gente. Eu torço por ela. Eu não tô, assim, muito ligada nessa questão de quem ela vai ficar. Até porque eu prefiro que seja um final bem diferente e inesperado, diferente da novel, que quem já leu a novel sabe com quem ela fica, mas um final realmente bonito para essa personagem. Eu não acho que ela escolhendo algum, apesar que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, né? Porque é um romance, ou não, porque a gente sabe que a Senhora China surpreende a gente de diferentes formas, e às vezes os finais também não são tão alegres como a gente espera, mas eu prefiro que ela se escolha no final. Independente se ela acabar sozinha ou não, eu vou torcer sempre por ela, e o meu time é ela. Eu vou torcer pela Xiao Yao. Vou ficar feliz pela personagem terminar com a escolha que ela tiver. Esse vídeo ficou, acho que, bem longo, até diferente dos outros que eu já coloquei aqui, mas aqui é uma história muito, muito complexa para a gente conversar. Tem também a questão da fotografia, que está maravilhosa e incrível. Para quem não sabe, aquela árvore que simboliza a Xiao Yao, que eles chamam de poinciana ou árvore fênix, a gente tem aqui no Brasil também em várias praças, calçadas. Ela é conhecida como flamboyant. E lá na China ela é chamada de árvore fênix por conta da cor e do formato da flor. E a gente pode ligar essa simbologia da fênix porque a fênix é o pássaro que renasce das cinzas e ela sempre se renova. Eu trago a questão da fênix diretamente a Xiao Yao, porque ela teve que se renovar e renascer em diferentes formas, em diferentes situações. Ela sempre teve que ressurgir depois de muito sofrimento, teve que praticamente se destruir, se reconstruir. Então, assim, tá tudo interligado. É linda a fotografia quando tem as poincianas lá, quando eles são crianças e quando eles estão na montanha Xerong. É lindo de se ver e combina muito com a personagem. É só uma curiosidade, porque às vezes a gente pensa que as plantas não estão interligadas com a simbologia, mas estão sim. E a gente tem aqui, pode ver ao vivo. Inclusive, é linda a floração dos flamboyants. A flor é maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada na sua cidade para ver se você não encontra uma árvore de flamboyant. E você já vai saber que a poinciana ou a árvore fênix desse drama. Mas também, além da fotografia, acho que não posso esquecer de comentar sobre a OST desse dorama, que é maravilhosa, linda, 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 linda. Tem músicas com a Yang Zi e tem música com o Tian Jianxi também. A voz dele é muito linda, a música dele é uma das letras mais bonitas que eu achei, dentro das letras que tem no drama. Então, sim, é uma trilha sonora maravilhosa. Eu já baixei tanto a lírica como a instrumental, a BMG. São, assim, o toque, a melodia, são incríveis, incríveis mesmo. Chega, né? Acho que a nossa conversa foi bem longa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um joinha. Escreva nos comentários com muito respeito e educação, que eu também vou conversar com você. Adoro respondê-las aí. Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo de Dorameira pra você. Tchau!